Estamos na terceira parte. Talvez você que está em casa aí, veio no culto das 5 horas e sabe, quer assistir, assista, vai ser bom. Tudo que Jesus fez foi por causa de mim e de você. Tudo que ele fez foi por causa de mim e de você. Então, essa terceira parte dessa ministração, o poder da oração e da adoração, ela está baseada em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda a Jesus. Aplauda a Jesus. Jesus merece a nossa salva de palmas. Jesus merece a nossa reverência. Jesus, ele após o batismo, ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo leva ele para esse ambiente, o deserto. Eu vou perguntar, eu não quero que você levante a mão. Eu quero que você fique com essa pergunta e entenda todo o resto da mensagem. Você está num deserto? Não levanta a sua mão. Você está no deserto? Se você está no deserto, Deus dá ferramentas e primeira parte dessa ministração eu quero dizer para você o seguinte: alguém que vive uma vida de oração e adoração não perde tempo focado nas necessidades dessa vida. Você vai entender por que eu estou correndo, por que eu vou acelerar isso, porque eu quero ministrar toda essa palavra para você entender. Alguém que vive uma vida de oração e adoração não perde tempo focado nas necessidades desta vida. Repetindo Mateus 4:4. Qual foi a primeira proposta que o diabo fez a Jesus? Depois Jesus 40 dias e jejuando, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque o diabo sabia, 40 dias sem comer e sem beber, quem não vai sentir fome? O diabo sabia que Jesus estava no aperto. E ele dá uma orientação, uma dica, faz um jogo com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Aí Jesus responde, Mateus 4:4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas do que o homem vive? De toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu explicar algo bonito nesse texto. Jesus não disse que o pão seria desnecessário. Jesus não disse que o pão não era importante. Jesus não disse que o pão era irrelevante. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não pode perder tempo focado somente no pão. Entende isso? O que é o pão, pastor? O pão são as necessidades que nós temos na vida. Quantos de nós perdemos tempo focado nas nossas próprias necessidades e não atentamos
para uma vida de oração e adoração, como deveríamos fazer, baseado na palavra de Deus. Porque a palavra é que fortalece tudo que eu e você, como homem e mulher de Deus, precisamos para alcançarmos aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Você entende isso? Jesus, mais à frente, ele diz isso em Mateus 6,33, muito conhecidíssimo esse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Uma outra coisa bonita que eu quero explicar para você aqui. Buscar o reino de Deus, gente, não significa correr atrás de algo que esteja distante. Buscar o reino de Deus não significa tentar alcançar alguma coisa boa. Buscar o reino de Deus significa cultivar Jesus dentro do nosso coração. Você entende isso? Porque Jesus, uma vez, quando ele começa o seu ministério, logo no capítulo 5, ele diz assim para o povo dali de Naftali, Zebulon, a parte marítima da Galileia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse próximo é uma distância de poucos centímetros a ponto de tocar. Então Jesus estava se referindo dele. Jesus, ele é o reino de Deus. Jesus, ele é a própria manifestação do reino de Deus. Então, quando ele entra com essa palavra em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dá um adendo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu e você, como igreja do Senhor, cultivamos Jesus no nosso espírito, quando eu e você cultivamos a Jesus na nossa vida, quando eu e você cultivamos a Jesus para o nosso dia a dia, tudo aquilo que é necessidade básica vem a reboque. Porque ele disse. Jesus é mentiroso? Jesus mente? Se ele disse, é porque é verdade. E se é verdade, eu preciso informar para você que quanto mais você corre atrás do pão, mais distante de Jesus você fica. Agora faz ao contrário. Pegou? Você corre atrás do pão e Jesus fica para trás. Se você correr atrás de Jesus e alcançar, o pão vem junto. Você entende isso? Por isso que nós precisamos entender que um ambiente de oração e adoração, ele tem os seus dois extremos. Nós focamos nele para uma vida de relacionamento íntimo com Jesus e todas essas demais coisas nos alcançam, ou então nós abrimos mão do ambiente de oração e adoração e corremos atrás das demais coisas e percamos Jesus de vista. O que você prefere nessa noite? Você prefere cultivar o reino, cultivar a Jesus, a sua justiça e ver com que ele opere milagrosamente na sua vida? Ou você quer correr atrás das coisas materiais? Ou você quer correr atrás das coisas que você está tendo dificuldade de alcançar e perder Jesus de vista? Jesus está deixando algo muito importante para a gente nessa noite como lição. Uma vida de oração e adoração está completamente baseada em cultivar Jesus no nosso espírito. Vou abrir aqui um parêntese. Eu não expliquei todo aquele texto de Mateus 4, do 1 ao 11, porque ficaria muito extenso e eu perderia tempo. Só para explicar para você uma coisa. Jesus, quando foi para aquele processo, ele foi para deixar uma lição para a igreja. Às vezes a gente vê algumas postagens, né, no Facebook, Instagram, etc., que Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Você percebe por que Jesus venceu no deserto? Primeira coisa, primeira tentação foi nas necessidades dele. Jesus falou assim: as minhas necessidades não estão com base na minha natureza humana. As minhas necessidades estão com base na minha natureza divina e eu busco na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos querem viver aqui abundantemente? A palavra de Deus é o remédio. Amém?
A palavra de Deus é o remédio. E Filipenses 4,19, essa oração que eu fiz para a oferta, está dizendo que precisamos entender que as coisas naturais, nós podemos alcançar, mas as coisas sobrenaturais, Deus faz chegar até nós. Você entende isso? Olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Jesus disse em Mateus 6,33, se nós cultivá-lo no nosso espírito, as demais coisas vêm. Jesus e Deus estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível. Então, se eu cultivo Jesus no meu espírito, eu estou dando para Deus uma brecha, eu estou dando para Deus uma oportunidade dele suprir a minha necessidade. Você entende que as coisas são interligadas? Eu cultivo Jesus, Jesus e Deus é um, Jesus disse isso. E eu cultivo Jesus no meu espírito, e Deus supre todas as minhas necessidades. Por que isso? Porque Deus, ele quer olhar para a igreja e ver a igreja indo numa única direção. Deus quer olhar para mim e para você e enxergar os nossos passos em uma única direção. Qual? A dele. Porque se nós irmos na direção de Deus, se nós formos na direção de Deus, nós certamente viveremos coisas extraordinárias nessa terra. Agora, do contrário, nós iremos correr e não iremos alcançar nada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo aquilo que eu e você precisamos está na mão de Deus. Você entende isso? Existe alguma coisa que você queira que Deus não possa te dar? Existe alguma coisa que você esteja precisando que Deus não possa fazer? Então eu entendo que Deus conhece a minha necessidade. Você crê nisso? Que Deus conhece a sua necessidade? Deus conhece? Conhece. Mas como é que Ele vai suprir essa minha necessidade? Eu indo de acordo com Mateus 6,33. Tiro os meus olhos das minhas necessidades e ponho em Jesus. Amém? E aí tudo acontece. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas que está em quem? Entende isso? Deus supre através de Jesus. Amém? Então, uma coisa muito importante que Jesus nos ensina nesse deserto: não foque na sua necessidade enquanto você estiver nessa fase. Mude o seu olhar de direção. Mude o seu olhar de direção. Toda vez que eu e você adentramos a esse ambiente, qual? De oração e adoração, algumas vezes somos tentados a tentar a Deus. Por que eu pus essa frase dessa maneira? Toda vez que eu e você adentramos a esse ambiente, porque é muito fácil a gente sair. É muito fácil a gente se desligar desse ambiente. E quando a gente se desliga dele, a gente justamente é tentado a tentar a Deus. Até quando nós estamos firmes no ambiente de oração e adoração, nós somos tentados a tentar a Deus. Pastor, como assim ser tentado a tentar a Deus? Veja, Mateus vai responder isso. Então o diabo levou uma outra coisa muito importante. Jesus estava em tamanha fragilidade psicológica, emocional, física, porque quem estava conduzindo ele já não era mais o espírito, já era o diabo. Mas uma coisa fez a diferença na vida de Jesus, sabe o que foi? A palavra.
O diabo pode ter controle sobre o teu corpo, mas ele não tem controle sobre a palavra de Deus no teu coração. Pastor, pode ter o controle? Pode, por um certo tempo. Porque Pedro disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como se resiste ao diabo? Palavra. Palavra. Então olha só. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, usou o Salmo 91, versículo 10. E disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus vai lá e rebate ele. Também está escrito. Veja, Jesus sempre fala, está escrito, também está escrito. O diabo usa a palavra contra Jesus, e Jesus usa a palavra contra o diabo. Está escrito. Quantos de nós podemos dizer para as nossas circunstâncias? Circunstância, está escrito. Momento, está escrito. Situação ruim, está escrito. Situação difícil, está escrito. Porta fechada, está escrito. Enfermidade, está escrito. Quantos de nós podemos dizer isso? Gente, é no está escrito que nós veremos a mão de Deus agindo em nosso favor. É no está escrito. Então Jesus disse, também está escrito. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Como é que a gente pode colocar o Senhor à prova? Como é que a gente pode colocar o Senhor à prova? Veja que o diabo levou ele na parte mais alta do templo e disse, se joga. Se joga. 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. Eu queria colocar o versículo 10 e o 9 também, mas ia ficar muito grande. Apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência ao que aconteceu na antiga aliança, explicitamente no livro de Números, capítulo 21, onde o povo de Israel, onde que uma nuvem fazia sombra para eles durante o dia, uma coluna de fogo guiava eles à noite, caía pão do céu, água brotava da rocha, carne vinha da banda do sul. Ou seja, o povo de Deus viveu os maiores milagres sobre a face da terra. Mas mesmo assim, aquele povo se queixou de Deus, reclamou de Deus, murmurou de Deus. Pastor, como é que eu posso tentar a Deus? Abrindo a sua boca para reclamar da sua vida. Abrindo a sua boca para reclamar da sua situação. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando ele vê um dos seus filhos murmurando da vida. Aí Paulo fala assim, olha, muitos deles caíram no deserto. Por quê? Porque se queixaram, porque murmuraram, porque reclamaram. Aí ele disse assim para a igreja, ele está dizendo para a igreja, e essas coisas aconteceram a eles, na antiga aliança, como exemplo, e foram escritas como advertência para nós. Ao invés de abrir a boca para se queixar, para reclamar, vamos abrir a boca para adorar. Ao invés de abrir a boca para se queixar, para falar mal, para murmurar, para se amaldiçoar, abra a tua boca, está escrito, eu sou mais que vencedor, está escrito, eu sou vitorioso, está escrito, eu sou justificado em Cristo, está escrito, eu sou uma nova criatura em Cristo, está escrito, eu sou abençoado em Cristo, está escrito, eu sou favorecido em Cristo, está escrito, em Cristo eu posso todas as coisas. E veja que ele falou que isso era para nossa advertência, ou seja, se nós andarmos no mesmo caminho de murmuração, seremos os próximos a ficarem no meio do caminho. E não é essa a vontade de Deus para nós. Não é essa. Então ele conclui, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar de pé, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não cai. Muita gente pega esse versículo 12 e só aplica ele em questão de pecados.
pecados gravíssimos. Pode, claro que pode. Mas você pode entender também que o seu murmurar pode fazer você ficar prostrado. O seu murmurar pode fazer você ficar para trás. Pode fazer com que a sua fé se dilua. Pode fazer com que o nome de Jesus na sua vida perca o efeito. Por quê? Porque você não está usando o nome de Jesus da maneira correta. Na verdade, nem usando o nome de Jesus está. Você está reclamando daquilo que não está acontecendo. Gente, vamos fazer um exercício de fé. Olhe para as circunstâncias e comece a declarar: circunstância, você nada mais é do que um trampolim para a minha vitória. Situação difícil, porta fechada, desemprego, eu vou te vencer. Está escrito, eu posso. Igreja do Senhor Jesus, esse é o tempo da gente começar a enxergar a nossa vitória no deserto. Esse é o tempo da gente começar a enxergar a mão de Deus agindo em nosso favor. Qual era a garantia de Jesus naquele deserto, meu povo? A palavra. Era somente a palavra. Qual é a garantia que a igreja tem nessa terra? O Espírito, a palavra e a fé. Mas o que nós estamos fazendo com essas ferramentas? Deixando no canto. Mas Jesus está despertando a nossa vida nessa noite, para a gente começar a fazer uso do poder do Espírito, do poder da fé e do poder da palavra. E todo o deserto da nossa vida se tornará num grande manancial que Deus criará para nós. Não existe, gente, deserto que permaneça a vida inteira. Vamos lembrar do povo de Israel. Era para ser um tempo curto, foi extenso, porque o povo reclamou demais. Existem muitas coisas na nossa vida que poderiam ser breves, porque se estendem, porque a gente não consegue enxergar aquilo como uma oportunidade de crescer. A gente não consegue enxergar a adversidade como uma oportunidade de dar um salto para a nossa vida espiritual melhorar. E a gente fica perdendo tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não é tão brabo assim. Não é. Você não precisa gritar com ele. Você não precisa nem dar muita atenção para ele. É só falar assim: cara, está escrito. Está escrito. Jesus brigou com ele? Não. Jesus falava assim: está escrito. Está escrito. Está escrito. Você pode dizer: está escrito. Está escrito. O que está escrito? Está escrito que eu sou mais que vencedor. É isso que está escrito. Você pode dizer essa frase? Nunca saia desse ambiente. O ambiente de adoração e oração protege você. Se eu sair desse ambiente, eu estou perdido. Porque nesse ambiente eu me relaciono com meu Pai. Nesse ambiente a minha intimidade com Ele cresce. Nesse ambiente eu sei quem é Jesus. Nesse ambiente o Espírito fica cada vez mais forte dentro de mim. Porque nesse ambiente eu estou nutrindo a minha fé. Nesse ambiente eu estou me fortalecendo com Deus, em Deus. Nesse ambiente, qual? Da oração e da adoração. A igreja não pode sair desse ambiente em momento algum. A igreja não pode abrir mão desse ambiente, pastor. Eu vou ter que ficar aqui todo dia na oração e na filho, não é isso, não é isso. Foi como eu falei no primeiro dia que eu ministrei a primeira parte. O ambiente de oração e adoração é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é esse ambiente. Qual é o teu estilo de vida? O estilo de vida de Jesus é esse. O da igreja tem que ser igual. Jesus nos deu o exemplo de como atravessar um deserto. E nós precisamos seguir esse exemplo. Jesus não brigou. Jesus não se bateu. Jesus não discutiu. Jesus simplesmente guardou a palavra.
Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então foi pela palavra que Jesus venceu. E é pela palavra que a gente vai vencer, amém? Fique firme. A sua adoração tem um dono e ele a recompensará. A sua adoração tem um dono? 2, 3, tem quantos donos a sua adoração? Mateus 4, do 8 ao 10, olha só. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito. Está escrito: adore ao Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Quando é que nós podemos abrir mão de dar esse culto para Deus? Quando nós cultuamos o deserto, quando nós cultuamos as nossas próprias limitações, quando nós cultuamos os nossos próprios pecados, quando nós cultuamos a nossa própria vida, cultuamos o nosso emprego, cultuamos o nosso dinheiro, cultuamos nossos prazeres, cultuamos tudo aquilo que está relacionado a nós deixamos de cultuar a Deus. Deixamos de cultuar a Deus. Veja que diabo, ele chegou para Jesus com algo tentador: te dou o mundo e todo o seu esplendor. Jesus falou assim: daqui a pouco eu vou tomar ele das suas mãos na cruz. Daqui a pouco até a chave do inferno e da morte eu vou tomar de você. Vai custar só o sangue. Tu está me oferecendo sair agora, tá achando que eu vou aceitar essa sua bananada? Espera, daqui a 3 anos tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu vou ter o teu mundo, o mundo dos homens, e vou voltar pro meu. Eu vou ter o teu mundo dos homens e vou voltar pro meu. Vai embora! Vai embora! Só a Deus eu adoro, e mais ninguém, e mais nada. Só a Ele eu adoro, e mais nada. Ele deve ter saído feito aquele cachorro que a gente dá um chute assim. Olha o que o Salmo 91, 15 diz pra gente. Ele clamará a mim. Ele quem? Fala, eu. Eu quando eu clamo, eu oro. Quando eu oro, eu clamo. Então o Salmo 91 está dizendo assim, quando ele clamar a mim, quando o sério clamar a mim, aí ele diz assim: eu lhe darei resposta. Não tem filho que fique sem uma resposta do Pai. Abra a tua boca. O ambiente de adoração tem resposta de Deus. O ambiente de adoração tem uma resposta de Deus. E olha como é que a resposta vem. E na adversidade estarei com ele. Deus está com você aí. Deus não te abandonou. Não existe fase ruim da sua vida que Deus vire as costas para você. Não existe fase ruim da minha vida que Deus vire as costas para mim, desde que eu entenda. Se eu clamar, ele se levanta. Se eu clamar, ele se apresenta. Se eu clamar, ele responde. Aí ele diz: e na adversidade estarei com ele. Aí a melhor parte vem: eu vou livrá-lo da adversidade e vou cobri-lo de honra. Ele não está somente na adversidade, ele livra da adversidade e ainda dá presente. É só permanecer firme no ambiente de oração e adoração.
ele me clamará e eu lhe responderei. Estarei com ele no deserto, estarei com ele na falência, estarei com ele na enfermidade, estarei com ele na dor, estarei com ele em todas as circunstâncias e eu vou livrá-lo. E ainda vou dar honra. Sabe o que é isso? Agora mostra para as pessoas que disseram que você não iria passar dessa fase. Mostra para essas pessoas que perguntaram onde está o teu Deus. E Deus vai te cobrir de honra. Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Deus vai suprir todas as suas necessidades de uma maneira incalculável. Sabe por quê? Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor seu Deus, somente ao Senhor Deus adorarás. Quando o diabo foi embora, olha, então o diabo deixou, ele viu, contra uma pessoa que tem a palavra eu não consigo. Contra uma pessoa que tem a palavra na ponta da língua eu não consigo. Crente, fica a dica, hashtag pega a dica. Quem tem a palavra na ponta da língua atropela o diabo. Não tem medo, não recua, não se intimida, não se acovarda, vai adiante. Quem tem que sair é ele, não você. Quem tem que fugir é ele, não você. Quem tem que bater em retirada é ele, não nós. O apóstolo Paulo disse: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele escreve isso para Roma, Romanos capítulo 8, versículo 10. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Nós precisamos encarar isso. Na verdade é Romanos 10, 8. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. É essa palavra da fé que faz com que toda a adversidade se torne em ambiente de honra para nós. Veja, então o diabo deixou e os anjos vieram e o... Valeu a pena para você encarar essa palavra? O que você vai fazer com essa palavra? Vai guardar no bolso? Ou guardar no coração? Veja que Jesus, ele fez uso da palavra. Uma outra coisa que é muito comum para a gente. Eu estou fraco, pastor. Pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou fraco. Pastor, eu vacilei aqui porque eu estou fraco. Pastor, eu estou igual galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. A nossa fragilidade, galera, as nossas limitações, a nossa estrutura humana, isso aqui tudo um dia vai voltar para o pó. Mas o que Deus tem para fazer na sua e na minha vida é aqui dentro. Eu não sou forte de fora para dentro, eu sou forte de dentro para fora. O poder que atua em mim não está nos meus membros físicos, o poder que atua em mim está no meu espírito. É isso que a igreja precisa pôr em prática. O poder que atua na igreja não está nos membros físicos da igreja, está no espírito de cada um dos filhos de Deus. Porque nós precisamos entender de uma vez por todas: quando Adão peca e morre, o que morre é o espírito. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário e nós o reconhecemos como Senhor, o que ressuscita em nós é o espírito morto que herdamos de Adão. E quando esse espírito é vivificado em Cristo, nós temos essa autoridade que Jesus apresenta para a gente nesse capítulo. Nós temos essa autoridade. Igreja, levante-se nessa terra com uma autoridade espiritual sobre a sua própria vida. Não permita que as circunstâncias limitem o poder de Deus que atua em você. Não permita que as circunstâncias limitem o poder de Deus na tua vida. Porque isso não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Jesus nos deu esse exemplo na sua primeira fase como Salvador do mundo. O poder da palavra.
Uma outra coisa que eu quero que a igreja entenda: o que você está declarando sobre a sua vida? Qual é a declaração que você tem feito? Jesus em momento algum atribuiu poder àquele Sugismundo. Em momento algum Jesus atribuiu poder a ele. Jesus sempre atribuiu poder à palavra. Nós precisamos entender como igreja: o que nos dá poder sobre essa terra não é as nossas habilidades, é a palavra. Não são os nossos dons e talentos, é a palavra. Uma igreja que crê, confia e anda em conformidade da palavra, ela vai longe. Ela vai longe. Músicos podem subir. Precisamos entender, igreja: nós somos o povo mais vitorioso que tem na terra, porque nós temos a ferramenta infalível, a palavra. A palavra, ela não falha. A palavra não falha. A palavra não falha. Precisamos entender isso. Jesus nos ensina isso nessa noite. Façam uso da palavra e vocês vão ver a glória de Deus se movendo no meio de vocês. Façam uso da palavra. Uso da palavra. Amém, igreja? A igreja está aqui ou já foi embora? Entendendo mais, a igreja é o corpo de Cristo. Então Cristo nessa noite, como cabeça, está nos dando autoridade para usarmos a palavra. Amém? Você pode ficar de pé? Só o Pai. Seja exaltado, Jesus.